Bom, daremos então início ao painel número 9 com o tema Perspectivas para o Brasil, Políticas Fiscais. Para a inspiração deste painel, gostaria de convidar-vos a assistir a uma segunda parte das contribuições gravadas para o nosso evento pelo Sr. Olivier Blanchard. Use what in practice. What do you do? That's the second slide I have. Então, na prática, o que é que fazemos? Realistically, how do you get the Ou seja, institutions in place? essencialmente, como é que colocamos as instituições? Independentemente daquilo que fizermos, deve ser constituído um Conselho Fiscal Independente que realiza o trabalho técnico com a maior honestidade possível. Identifica os pressupostos, discute-os e chega a uma conclusão que é pública, que dizem, bem, há um problema de sustentabilidade com base em pressupostos plausíveis e podem discutir essas propostas com outras entidades. Mas parece-me que é algo de essencial. Das vezes que eu fiz isto no Fundo Monetário, é que o próprio processo é que gera as discussões certas. Ou seja, será que isto está certo ou errado? Em termos institucionais, esse Conselho desempenha um papel muito importante. Ao nível da Comissão Europeia, da União Europeia, e se a reforma proposta pela Comissão se concretizar, então uma Comissão ou um Conselho Orçamental teria uma função que poderia ir de consultativa e de apresentar recomendações e poderia afetar o governo, os mercados, ou inclusivamente maior poder obrigando o governo a rever os seus planos. Sendo esta uma questão em aberto. Outras formas de lidar com as questões é o exemplo alemão e o exemplo de Maastricht, ou seja, como é que os números, a dívida deve chegar a 60%, a dívida não deve exceder os 3%, portanto os números de Maastricht, mas eu acho que esse não é o caminho. Elas poderão ser referências que a longo prazo poderiam ser úteis se não ultrapassem os 60%, mas não deviam obrigar os governos a tomar decisões. Isso é um perigo na história e a história da União Europeia mostra como isto é perigoso. Por exemplo, obrigando aos países a vergarem debaixo da austeridade, por exemplo, em 2010 e 2011. Portanto, eu não sou a favor dos números rígidos, não estou contra de orientações ou objetivos, mas não devem fazer parte do pacote. Regressando a outros temas, o tratamento do investimento público. O investimento público deve ser tratado na análise da sustentabilidade da dívida como outra fonte de despesa. Se o investimento público plausivelmente produzir receitas para um Estado, então isso será considerado e poderá emitir mais dívida, sem problemas. Se indiretamente aumentar a dívida do Estado, a análise da sustentabilidade da dívida dirá, sim, muito bem, poderão fazer investimento. But doesn't increase the growth rate, may actually decrease it.
and doesn't yield revenues, so it's not a carbon tax which would yield revenues, then there's no reason to treat it differently from a debt sustainability analysis as any different from paying, say, teachers. So it doesn't take an automatic pass on debt finance. Does this mean that there should not be the right level of public investment? No, it means that you should do the right level of public investment, but how you finance it, whether you finance it through debt or through taxes, is what is the open issue. And it depends on the revenues yielding back to the state. In that context, there has been a lot of discussion about having a separate current account and a capital account for the state. Current account would be current expenses, capital account would be investment. And I think that's a useful direction to explore. I had a paper many years ago with Francesco Giavazzi in which we thought very hard about it and proposed one way of doing it. It is, I think, very useful as a PR transparency device. It shows, how much you're investing for the future. It can be misused. For example, a government can argue que os salários dos professores do Estado é um investimento e tem de haver regras muito claras sobre o que é definido como investimento ou não, e não há. E eu penso que isto seria útil termos. E depois o último ponto que eu gostava de levantar é que falamos de regras fiscais, mas questões fundamentais para o processo orçamental. Como é que isto é organizado, quem é que apresenta primeiro o orçamento, haverá alterações, que aumentam despesas sem aumentar os impostos, e assim vamos ter muitas regras de orçamento que eu não falei antes, e como é que nós vamos introduzir um novo programa de despesas e tem de ser financiada através de impostos. E agora, historicamente, as coisas têm funcionado. Não falei muito, não trabalhei muito nessa área, mas penso que isto faz parte do negócio. E se eu pudesse concluir, tem de haver uma comissão fiscal e uma necessidade de ter uma sustentabilidade. É ter uma discussão sobre o processo de orçamento. Mas eu não posso falar sobre isso, não é minha área. Eu peço desculpa não poder participar na vossa conferência. Eu tenho compromissos nestes dias, eu só espero que tenha contribuído um pouco para a discussão. Gostava muito de saber quais são os resultados. Muito obrigado. Neste trecho, ele ressalta a importância das instituições fiscais independentes, que, como sabem, no caso brasileiro, estão ligados ao Senado Federal. Estas instituições estão, inclusive, representadas neste painel pela senhora Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, IFI, juntando-se a nós virtualmente. E o senhor Gustavo Saboia, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, que peço, por favor, que se dirija até ao palco. Uma salva de palmas, por favor. E convido ainda para este diálogo Antoninho Trevisan, presidente da Trevisan Escola de Negócios. Giovanna Victor, secretária da Fazenda e Gestão de Salvador. De Fazenda. E Fernando Rezende, professor da FGV. Tem a palavra o senhor moderador Gustavo Saboia, que tomará o rumo dos trabalhos pela próxima 1h e 45 minutos. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela presença, agradeço ao FIB pela organização do evento, na pessoa do professor Zé Roberto Afonso. Agradeço à plateia pela paciência, por estar até agora tão dedicadamente participando aqui dos trabalhos, e cumprimento também meus colegas de painel, tanto presenciais quanto virtuais,
e o faço com brevidade, porque já de pronto anuncio que me foi pedido pela organização do evento que eu seja absolutamente objetivo e judicioso na observância do tempo, dado que já temos aí um atraso de alguns minutos, não sem razão esse atraso, né, por conta dos fecundos debates que ocorreram anteriormente, mas teremos aqui que compensar um pouco o horário. Mas, mais uma vez, estamos iniciando o painel para tratar do futuro das perspectivas para políticas fiscais. O título do painel me parece ser o mais aderente em relação ao título do fórum, né, que, de alguma forma, sintetiza, e faz sentido que esteja ao final, algumas das ideias apresentadas e, principalmente, algumas das soluções que podem ser entabuladas para lidar com os desafios que foram aqui apresentados ao longo dos agora já 3 primeiros dias. Muito objetivamente, por conta da escassez de tempo, que eu já referi, eu vou fazer algumas breves considerações sobre o ponto de vista legislativo, a respeito de algumas colocações que foram aqui feitas, até para tentar provocar um pouco o debate, balizar um pouco uma discussão que, de fato, pode ser muito ampla. Eu, como anunciado, sou servidor do Legislativo, sou secretário-geral da mesa do Senado e tenho um papel um tanto de observador, né, em relação às matérias que tramitam no Senado e essas discussões, e as acompanho já há 10 anos. E existem, basicamente, em relação à gestão fiscal, 2 âmbitos de discussão no Poder Legislativo. Um é o âmbito federalista, que trata aí da governança fiscal, da gestão fiscal dos estados, municípios, e da relação destes com a União a nível nacional. E esse âmbito foi muito abordado aqui, há secretários de Fazenda, há, inclusive, uma colega secretária de Fazenda aqui no painel. E é interessante notar, porque é um tema que está muito em voga, aparentemente, né, por conta das notícias recentes aí da estruturação de um fórum de governadores ou de um conselho da federação, um certo bom humor ou uma expectativa um tanto alvissareira em relação à estruturação de corporações ou de organizações que possam servir para canalizar os desejos ou as pautas, os pleitos desses entes federativos. Mas também é interessante notar, e vou fazer de forma breve, que o Congresso Nacional tem, sim, se tiverem o cuidado de olhar os pleitos apresentados pela Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos, aprovado N medidas legislativas, desde o regime de recuperação fiscal, passando pela Emenda Constitucional 105, transferência direta. Eu listei alguns meio de cabeça aqui, Emenda Constitucional 128, recentemente promulgada, que proíbe a transferência de obrigação sem contrapartida. Emenda Constitucional 109 dos precatórios foi também abordada. Lei Complementar 176, é um pouco mais antiga, mas tratando de recursos de pré-sal. Mas a verdade é que o Legislativo tem aprovado projetos, proposições sensíveis à pauta federativa. Talvez a questão seja a ausência de uma proposta mais estruturante para rediscutir a federação. Mas, olhando do ponto de vista empírico, não percebo que haja uma má vontade dos parlamentares em nível federal em relação aos demais entes federativos, né? Mas fica o questionamento em relação ao futuro. Qual que é a proposta estruturante que se vai debater? É fortalecer a instituição fiscal independente, dar a ela uma feição nacional, ou enfim, para ajudar estados e municípios a controlarem seus níveis de dívida, gastos e por aí vai? É estabelecer um conselho da federação, aí não só como organização da sociedade civil, organização privada, mas do ponto de vista legal, normativo, se alterar a Constituição e dar a esse conselho algum nível de competência, ou talvez algo mais comezinho, regulamentar o artigo 67 da LRF, como bem lembrou um colega da CNT, me lembrou ontem aqui, que é uma alternativa. O Senado aprovou um projeto de lei complementar, ainda em 2015, mexendo no artigo 67 da LRF, que trata do Comitê de Gestão Fiscal. E talvez fosse uma alternativa olhar para um mecanismo que já está existente, mas que não tem sido funcional, não tem exercido o seu papel, e dar a ele uma feição um pouco mais prática, um pouco mais factível.
Mas, de fato, do ponto de vista federativo, e aqui sendo bem breve, há hoje uma disposição, segundo parece, de se entabular algum acordo. No ponto de vista nacional, a discussão também foi muito bem abordada aqui nos painéis anteriores. Nós tínhamos, ou estamos ainda, num regime de transição do teto de gastos, que, além de todos os problemas aqui gerados, eu, como observador do legislativo, fico nos problemas legislativos, gerou uma profusão de emendas constitucionais. No ano de 2022, nós promulgamos 14 emendas à Constituição Federal, um número absolutamente recorde, dado que o ano anterior, que se havia promulgado emendas à Constituição, havia sido 2014, que se promulgaram 8 emendas à Constituição. Então, o teto, inclusive, além de todos os problemas já abordados aqui em painéis anteriores, o teto de gastos ainda conseguiu abalar um pouco a solidez do ordenamento jurídico, ter mais essa consequência negativa. E, de todo modo, a questão que se coloca agora é o debate acerca do que seria, ou que se chamava até pouco tempo atrás, da nova âncora fiscal, ou de um novo regime fiscal, que foi estabelecido, ou que virá a ser estabelecido nos termos do artigo 6º da emenda constitucional número 126, advinda da PEC de transição, por um projeto de lei complementar enviado pelo chefe do Poder Executivo, e fixará uma nova baliza. A par das questões de conteúdo, que deverão estar presentes nesse novo regime fiscal, a mudança do status do regime fiscal. Ele antes estava consignado na Constituição e agora está em lei complementar, tem um status de lei complementar, que, ao contrário de emenda constitucional que requer a deliberação favorável por 3/5 de ambas as casas do Legislativo, o projeto de lei complementar ele requer apenas aprovação pela maioria absoluta, então um tanto mais fácil, mais simples de ser aprovado. A questão que fica é que, do ponto de vista procedimental, é que, enquanto, no caso das emendas à Constituição, o mesmo texto tem que ser aprovado no Senado e na Câmara, no caso de lei complementar, de projetos de lei complementar de iniciativa do Presidente da República, o texto ele começa a tramitar pela Câmara, vai para o Senado, que pode rejeitá-lo totalmente, mas que, se o alterar, a Câmara terá a última palavra sobre a matéria. A Câmara pode simplesmente rejeitar todas as alterações feitas pelo Senado. Então, nessa alteração procedimental, acabou dando um protagonismo, uma proeminência ainda maior à Câmara dos Deputados no debate. Mas, afora as questões procedimentais, existem, sim, os debates em relação ao conteúdo do que seria esse novo regime fiscal. Seria um regime fiscal atrelado a limites de dívidas? Como que isso conversaria com a atribuição do Senado de dispor sobre esses limites globais por resolução mediante um projeto de resolução de iniciativa do chefe do Poder Executivo, Como que seria esse desenho desse novo regime fiscal? Passaria por empoderar a instituição fiscal independente, ou dar a ela um status talvez um pouco mais qualificado? São essas algumas das dúvidas que se colocam e cujas respostas são prementes, porque estamos no regime de transição, o teto de gastos vigora até o fim do primeiro semestre, e precisamos, de alguma forma, endereçar essas perguntas. Então, sem mais delongas, e agradecendo mais uma vez a atenção de todos, passo a palavra ao nosso primeiro orador, sendo bem objetivo, ao professor Antoninho Trevisan, que terá, para o uso da palavra, 7 minutos, segundo me informou a organização do evento. Tudo isso? Não sou eu que faço as regras. Eu aprendi uma coisa. Já adianto que, como secretário-geral do Senado, uma das minhas funções é cortar a palavra de senador. Mas eu aprendi uma coisa. Tem alguma experiência. Uma boa palestra, você tem que ser breve e conciso. Se não conseguir ser conciso, seja breve. Então, eu vou tentar. Primeiro, obrigado, professor. Aqui uma historinha engraçada. Um ex-ministro da Fazenda, que está presente nesse seminário, por acaso, o ano passado ele me convidou para um almoço lá no Banco Safra, e ele está aqui, o Joaquim? Está ali o Joaquim. E ele disse: Trevisan, o que é que você acha desta reforma tributária que está se articulando?
Eu não tinha ainda ouvido a frase que eu ouvi aqui hoje sobre Machado de Assis, mas eu disse a ele, Joaquim, acho muito difícil. Acho muito difícil porque se propõe coisas que não estão na vida dos brasileiros. E uma boa reforma fiscal, um bom imposto, é aquele em que o contribuinte está familiarizado e goste de pagar. Ah, mas ninguém gosta de pagar imposto. É verdade, ninguém gosta. Mas, pelo amor de Deus, ninguém vai pagar um imposto pessoal com uma alíquota de quase 30%. E aí eu me vou aqui ao Machado de Assis, que, como eu, era um aficionado da ciência contábil. E também, ele não era auditor como eu. Aliás, as duas coisas não estão na moda agora, estão levando cacete todos os dias os jornais por conta do caso das lojas americanas, que me pediram até, o Eduardo me provocou. Você vai falar sobre lojas americanas, Trevisan? Eu disse, não vou, mas o que aconteceu com a história do Machado de Assis? Ele disse, não é como já foi dito aqui, que uma boa reforma ela precisa estar de acordo com aquilo que as pessoas querem. Aliás, para ser mais preciso, ele disse, foi dito aqui, em contraponto ao Machado de Assis, então, antes de mudar a lei, mudemos os costumes. E aqui eu rebato com um outro, ou um poeta português, Fernando Pessoa, que num maravilhoso tratado chamado A Essência do Comércio, Fernando Pessoa, o poeta, ele era um aficionado de contabilidade, era um especialista em contabilidade que trabalhava num escritório aqui em Lisboa. E, em 1926, Fernando Pessoa, sugiro que vocês procurem ler esse texto, A Essência do Comércio, ele, depois de contar uma história sobre a exportação de produtos para comer ovo, aquele receptáculo, né? Os ingleses faziam essa exportação com muito sucesso para a Índia, né? E, de repente, perderam esse mercado. Conta Fernando Pessoa. Perderam para quem? Para os alemães. Por quê? O preço era diferente? A qualidade era outra? Não. A qualidade era excelente, de ambos, e o preço era igual. Então, por que perderam? Porque os alemães olharam para o seu mercado, e descobriram que os ovos postos pelas galinhas indianas eram menores do que os ovos postos pelas galinhas inglesas. Então, aquele receptáculo para se tomar um ovo quente, no caso do produto inglês, o ovo ficava balançando. E, por conta disso, os alemães ganharam esse mercado. Daí, Fernando Pessoa diz uma frase que eu uso a vida inteira. É preciso olhar o outro, caríssima secretária, como ele verdadeiramente é, e não como você gostaria que ele fosse. Ora, bolas! Scaff aqui, companheiro meu de questões tributárias ao longo dos últimos... E vejo o Fernando Rezende, então, há mais de 40 anos. Não queira impor uma reforma que a sociedade, que a população, que o contribuinte não receba bem. Fernando Pessoa já disse isso. Olhe o outro como ele verdadeiramente é, e não como você gostaria que ele fosse. Em um certo momento da minha longa trajetória como auditor, eu comecei minha carreira na PwC, esta que auditava as lojas americanas, não é? E fui trainee, fui sócio na década de 70, começo dos anos 80, e fiz a minha empresa de auditoria. E, em 1985, o então ministro da Indústria e Comércio, Roberto Guzmão, me chama e diz, meu caro, quero fazer uma devassa nas empresas estatais. Não eram as estatais, era o IBC e o IAA, Instituto Brasileiro do Café. E lá foi este jovem auditor, 1985, fazer a auditoria no Instituto Brasileiro do Café, no IBC. O que encontro lá?
número de pessoas, meus caros secretários que aqui estão. Olhamos, vi que era incompatível com o espaço físico. Aí usei o critério de metro cúbico para cada espaço em que estavam destinados aqueles funcionários. Mesmo por metro cúbico, um deitado em cima do outro, não cabiam. E daí descobri que eles tinham um departamento. Vejam, nós estamos falando de como é complexa a questão da área fiscal, da área pública, e descobrimos que tinha um departamento do ponto. Até aí tudo bem, porque naquela época, os que não são brasileiros talvez não saibam, mas era uma maneira de você formalmente indicar que esteve presente no seu trabalho. Então, você tinha que assinar um livro para dizer que estava presente e para que o Tribunal de Contas da União, Rodrigo, estou te vendo aí, fosse lá e dissesse, está tudo ok. Só que eu me assustei quando vi que tinha uma frota de automóveis, de carros, no departamento do ponto. Adivinha para quê? Para buscar a assinatura do funcionário nas suas respectivas casas no Rio de Janeiro. Era uma frota imensa, não é? E se você fosse auditar formalmente, você ia encontrar tudo em ordem. O fato é que o Instituto Brasileiro do Café foi fechado, assim como o Instituto de Açúcar e Álcool. Bom, por que eu estou contando essa questão, para já ir para o meu encerramento? Para dizer que também o excesso de regras, o regrismo, e vejo isso na minha profissão, né, ele retira a sua capacidade, Giovana, de olhar a essência. A forma acaba, caríssimo Saboia, se superando. E eu passo a cuidar da forma e não olho mais o que está acontecendo. Na minha profissão, isso aconteceu. No meu início de carreira, a gente chegava na empresa e a primeira coisa que ia olhar era o estacionamento e ver qual era o carro do tesoureiro. Se fosse um carro luxuoso, a gente aprofundava a auditoria na tesouraria. Então, Fernando Rezende, meu velho companheiro de longa trajetória na área fiscal, né? É preciso olhar o outro como ele verdadeiramente é. Era só isso para sexta-feira, quase 19 horas. Pelo amor, ninguém merece, né, gente? Obrigado, gente. Professor Antônio. Estamos quase sextando, como se diz no Brasil, né? Mas obrigado pela observância do tempo. Quando falam de Machado de Assis, eu só me lembro da citação, talvez das mais célebres dele, que ele dizia que entre a fantasia e a realidade, ele preferia a realidade, porque essa tinha uma única vantagem sobre a fantasia, a de ser real. Então, vamos buscar a reforma tributária real, a reforma fiscal real, não é isso? Obrigado, professor. Passo imediatamente, então, a palavra à doutora Giovana Victor para suas considerações. Boa noite a todas, todos. Agradecer o convite do Zé Roberto, do FIB, um prazer conhecer todos vocês, ter passado esses 3 dias aqui. Foi realmente, superou as minhas expectativas, eu estava muito animada para esse encontro. Nós estamos ali sempre, Saboia, envolvidos no dia a dia da resolução de problemas. Nós viramos ali uma máquina de resolver problema nas cidades. Então, parar, pensar, poder refletir, ler alguns textos, Vilma, que eu li antes de vir para cá, realmente é uma coisa que parece que tira a gente um pouco de um estado de flow de estresse, de resolução de problemas. Mas eu gostaria de abordar essa questão da perspectiva do fiscal para os municípios, especificamente, sobre 2 aspectos. O primeiro é o município como agente da política, o prefeito, o secretário de Fazenda, como aquele que está tomando decisões em função das regras fiscais. E nós temos uma outra abordagem que é nós sendo assim atingidos, nós somos sujeitos das políticas fiscais que forem adotadas pela União, por causa das transferências, por causa das restrições, teto de gastos, etc. Então, eu vou detalhar um pouco essa parte primeira, onde eu quero fazer mais uma explanação do que vem sendo esse estado da arte para a gente e algumas ponderações. E a minha conclusão vai ser a seguinte, professor Trevisan. Nós precisaremos de regras simples,
claras, universais, e que todos sejam responsabilizados pelo seu cumprimento, em todos os aspectos, políticos e técnicos. É importante que a responsabilização seja universal, porque pode existir uma competição predatória pelo não cumprimento das regras. Então, os escapes têm que ser muito cuidadosos. Talvez os escapes pudessem funcionar nos quantitativos, naquelas metas mais objetivas, mas nos procedimentos operacionais, não. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão e fazer um pequeno apanhado, inclusive considerando alguns pontos que você colocou para a gente. Eu vou falar, primeiramente, dos objetivos da política fiscal no município, que divergem muito dos objetivos da política fiscal na União. Falar da proliferação de normas e de alguma instabilidade também no controle, seja ele jurídico ou administrativo. Vou colocar algumas boas práticas de gestão fiscal que a gente tem verificado nos municípios brasileiros, são bem-sucedidas, e, no final, para não dizer que não falei, vou falar brevemente alguma coisa de receitas, que eu fiquei um pouquinho provocada ontem. Falarei rápido, para não passar do tempo com esse tanto de assunto. Mas, primeiro, é o seguinte, a política fiscal no município ela serve para a gente pagar as contas em dia de fornecedores, de colaboradores e, eventualmente, fazer investimentos. Nós, na nossa política fiscal, temos, claro, que às vezes fazer uma poupança para fazer uma alavancagem, mas nós não temos um grande motivo de estabilização econômica, de criar grandes fundos soberanos, como a gente vê na política federal. Então, nós temos objetivos pragmáticos. Municípios não têm cheque especial. Nós não podemos nos endividar por meio de títulos, nem por meio de emissão de moeda. Então, nós temos que ter na conta para arcar com os nossos compromissos e realizar aqueles investimentos previstos nos nossos planejamentos. Esse é o nosso primeiro objetivo. Prestar serviços de forma contínua, de forma eficiente, ou seja, com qualidade, e serviços que estão constantemente em expansão. Ou seja, tanto de escopo quanto de quantidade. Eu sou secretária de Fazenda de um município que é o 26º PIB per capita das capitais do Brasil. É um município pobre, com 3 milhões de habitantes. E fui secretária de Fazenda de um município de classe média, o 3º maior renda per capita do Brasil, que era Niterói, muito em função de uma receita extraordinária de royalties, uma grande classe média. E o que a gente percebe nessa coordenação do Fórum dos Secretários de Fazenda e Finanças, que eu presido nos últimos 3 anos, que, a despeito da heterogeneidade dos municípios, os diferentes desafios, existem questões que afetam a todos. E aí eu vou para o meu próximo ponto, quando eu falo da questão da proliferação das normas. Claro, o Congresso respondeu a demandas. E cito um exemplo, por exemplo, nos 25% da educação, em 2021, devido ao fechamento das escolas, houve uma pressão grande dos prefeitos, porque se flexibilizasse a execução dos 25% de educação para os 2 anos subsequentes, para que eles não fossem responsabilizados em função do não cumprimento, porque as escolas estavam fechadas. Então, isso foi uma resposta que o Congresso deu. E como deu outras, a emenda constitucional 109, a emenda constitucional aí a 194, nós tivemos a Lei Complementar 173. Isso tudo gerou uma série de novas imposições com relação às políticas fiscais dos subnacionais. A 173, por exemplo, proíbe aumento da despesa do pessoal. Isso já foi uma grande novidade, 2 anos sem aumentar nada de despesa social nos municípios e nos estados. Nós tivemos a emenda constitucional 109, que a gente tem que perseguir agora, não é mais 5% de poupança corrente, é 15% de poupança corrente. Aí você fica se perguntando, por que o município tem que ter uma poupança corrente de 15%? Se eu tenho um monte de serviço de saúde, de educação, de trânsito, de assistência social para executar. Por que eu devo perseguir uma poupança de 15%? E aí eu passo para o meu próximo ponto, para depois da questão da proliferação das normas, que é uma certa instabilidade de conceitos, que acabam nos deixando, às vezes, à mercê da interpretação dos tribunais estaduais, dos tribunais de contas de municípios. E vou dar alguns exemplos em relação a isso. Os tribunais de justiça, por exemplo, nós temos um imposto importante, que é o de transmissão inter vivos.
E nós temos, e aí o professor Scarf poderia falar muito melhor que isso, uma série de decisões do STJ que vem mudando o entendimento, seja do momento da incidência desse imposto, seja da base de cálculo do imposto de transmissão. Então, nós ficamos ali à mercê, na nossa legislação municipal, sempre tendo que adequar ou minimamente pilotar mercados que são importantes nos municípios, que é o da construção civil, por exemplo. Então, essas decisões jurídicas têm nos prejudicado e temos decisões também da própria União com relação a, por exemplo, contabilização de despesas de organizações sociais como despesas de pessoal. Necessariamente. Isso para Salvador não faz muita diferença, nossa despesa de pessoal é pequena, está longe dos limites da LRF. Mas existem municípios que, se forem contabilizar integralmente a sua despesa de OS, como determina hoje a STN, como despesa de pessoal, vão chegar além da margem possível autorizada pela LRF. E isso vem como decisões infralegais, como foi, por exemplo, o decreto do CEAFIC. A gente falava ontem sobre digitalização. Priscila está me olhando lá, você não vai falar, não. O CEAFIC é uma determinação de 2020 da integração dos sistemas de execução orçamentária e financeira dos subnacionais. Isso, há, inclusive, uma dúvida em relação a que integração é essa? Precisa ser o mesmo sistema? Os sistemas são interoperacionalizados? Apenas uma troca de dados? Então, nós temos muitas capitais hoje, não é o caso de Salvador, mas é o caso de muitas capitais hoje no Brasil, que não vão conseguir atender os prazos do CEAFIC de integração de sistemas. E, às vezes, não é por uma vontade do Executivo, é porque você tem que envolver, inclusive, o Legislativo. E ele tem que fazer parte desse mesmo sistema, só que, às vezes, o presidente do Legislativo não quer, porque ele considera que aquilo fere a autonomia dele. Então, nós temos essa questão do CEAFIC, temos as questões das OS, apenas para falar por alto. Já vou encerrar. Está na minha hora? Está na hora? 2 minutinhos só, vou terminar. Para resumir, vou falar de algumas pequenas práticas de gestão fiscal locais que têm aparecido com bastante eficiência. Uma delas é a Comissão de Gestão Financeira, aonde o prefeito se distancia da decisão sobre a despesa pública e cria um comitê que normalmente reúne o secretário de Fazenda, de Planejamento, de Administração, e esse comitê decide sobre as despesas extraordinárias frente à receita que vem sendo arrecadada. E caso o prefeito queira dar alguma diretriz específica, ele dá para o comitê. Aí você despolitiza um pouco a decisão sobre a despesa pública. Essa experiência tem sendo reproduzida em vários municípios do Brasil de forma bem-sucedida. Nós temos controles de gastos mensais de contratos de natureza continuada, porque o município tem muito contrato por demanda, né? Lixo, tapa-buraco, troca de iluminação pública. Então, também o controle desses contratos, modernização de sistemas, gestão de estoques e compras centralizadas também têm sido experiências interessantes. Então, para resumir, eu não podia deixar de falar um pouquinho da receita, porque ontem nós ouvimos aqui muito, Saboia, e é uma tendência verdadeira de uma perspectiva arrecadatória muito punitiva, de multa, para um novo paradigma agora mais focado numa mudança de comportamento do contribuinte. Isso antecipa realmente o recebimento do tributo. Agora, é fundamental que algum constrangimento haja para que ele mude de comportamento. Por mais que a gente considere ali que 80% do contribuinte quer estar regularizado, nós fizemos programas interessantíssimos em Salvador agora de autorregularização de pequenas empresas. Agora, é preciso, e aí eu diria que você intervir na atividade, seja por meio de emissão de alvará, seja por meio de emissão de certidões, você realmente E aí eu faço aqui um apelo ao judiciário, porque a gente sabe da problemática que é isso, mas nós precisamos colocar, já que é uma mudança de paradigma, precisa haver uma mudança num paradigma jurídico também em relação a isso. Então, assim somos nós, agentes da política fiscal, e como sujeitos de uma política fiscal nacional, o recado que nós gostaríamos de deixar é o seguinte: nós precisamos de um país que cresça, um país que tenha investimento público, que gere crescimento, que gere desenvolvimento. As cidades não param, as pessoas precisam se deslocar, nós precisamos construir viadutos, BRTs, túneis, precisamos de equipamentos públicos.
Então, as cidades precisam crescer. Então, que venha de marco fiscal nacional precisa contemplar, além desses investimentos, uma coisa que nós devemos como obrigação prestar, que são os serviços de natureza continuada. É da natureza da prefeitura prestar serviços de mão de obra intensiva. Por mais que sejam digitalizados, a gente precisa de agente de trânsito, nós precisamos de enfermeiros, nós precisamos de médicos, professores. Então, o custeio que vem sendo colocado aí nessa questão da composição fiscal para a prefeitura está muito mais relacionado às suas atividades finalísticas do que está a União. Então, não esqueçam disso, por favor, na hora de estabelecer as regras fiscais nacionais, a natureza da nossa atividade. E, para encerrar, que as regras sejam claras, simples, inteligíveis e aplicáveis a todos. Dou 2 exemplos. O artigo 42 da LRF é um mantra. Se tem um medo de um prefeito, de um governador, é criar uma despesa nos últimos 8 meses do mandato que não tem uma cobertura de caixa. Os 25% da educação. Ou a gente viu uma mobilização nacional de prefeitos para fazer uma emenda constitucional, porque eles não iam conseguir cumprir os 25% da educação. Então, não precisa ser muitas regras, que poucas, simples e aplicáveis a todos. Pronto, só isso. Obrigada, doutora Giovana. Obrigado pela exposição densa e num período de tempo curto. Muito interessante a colocação que eu fiz, e agradeço aí as menções em relação ao Poder Legislativo, é que o Senado Federal, o Congresso Nacional, ele é muito mais responsivo do que propositivo na pauta federativa. Há uma preocupação do parlamentar, do senador, né? Citaram até o professor Fernandes Cafo, citou o exemplo de Minas Gerais, que tinha os 3 senadores de um partido e o governador de outro. Minas Gerais é um exemplo meio cruel, porque Minas, os eleitores de Minas normalmente elegem o presidente da República de um partido, o governador de outro, o senador de outro, né? O mineiro gosta de ficar com um pé em cada canoa, então é um caso especificamente dramático, mas, de resto, o Congresso Nacional ele é responsível. Então, se há uma proposta mais densa de rediscussão do Pacto Federativo, a impressão que eu tenho é que não haveria óbices, né, dessa natureza. Mas obrigado mais uma vez pela exposição, e de imediato já chamo a doutora Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, colega do Senado Federal, para participar conosco remotamente. Olá, boa noite para vocês. E deixa eu mudar aqui. Pronto, eu estava me ouvindo. Boa noite para vocês, aqui ainda é tarde, né? 16 horas, então acho que não estou com tanta pressa, mas eu vou tentar me ater ao horário e vou colocar até um cronômetro aqui para me manter dentro do tempo. Gostaria de agradecer o convite do Zé Roberto Afonso, parabenizar o FIB pelo evento. Eu acho que é um tema de extrema relevância, tanto para o contexto nacional quanto para o contexto internacional. Eu acho que é uma agenda que a gente precisa realmente avançar e debater, e que deve definir um pouco dos rumos da política fiscal nesses próximos anos, né, a começar desse ano. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas de mesa, a mediação, né, do meu colega de Senado Federal, Gustavo Saboia, Giovana Victor, o professor Trevisão, o professor Fernando Rezende, também aqui com a gente virtualmente. E eu fiz algumas anotações e eu vou tentar traçar um pouco do aspecto mais técnico, né? Então, aqui na IFE a gente faz umas análises e projeções justamente para tentar alertar um pouco dos impactos fiscais que algumas medidas podem causar. E no ano passado a gente viu a aprovação da emenda constitucional 126, e na época a gente, várias casas do mercado financeiro, o próprio governo federal fez simulações sobre a trajetória da dívida pública por os próximos anos e identificou uma mudança nessa trajetória de evolução da dívida, da relação dívida-PIB. Nas contas atuais da IFE, né, a gente calcula que o resultado primário, né, o esforço fiscal primário que o governo precisaria fazer
para equilibrar, para manter o nível da dívida bruta do governo geral no nível que terminou 2022, ou seja, 73,5% do PIB, deveria ser de um superávit de 1,4%. Né? E as projeções oficiais de governo, as projeções da IFE, as projeções de mercado estão indicando para esse ano um déficit. Então, assim, trazendo um pouco dessa questão de perspectiva fiscal, né, e do que a gente pode esperar para os próximos anos, eu acho que está muito no contexto do que o Gustavo Saboia colocou, né, no início da exposição dele, que é da definição da nova regra fiscal. A gente está no contexto de indefinição dessa nova regra, né, por conta também dessa questão da aprovação da emenda 126, e nessas projeções iniciais estão sendo considerados os riscos de não alteração, ou seja, de não criação de uma nova âncora fiscal ou de não haver medidas de ajuste fiscal. Eu gosto muito de comparar o cenário que a IFE traçou no ano passado, que era um cenário levando em consideração somente essa ampliação de gasto que estava sendo colocada na proposta que foi endereçada, e comparar com as projeções atuais, que é uma projeção que leva em consideração o início dessa mudança de cenário e dessa percepção de risco, né? Com a nova equipe econômica, o governo começou a anunciar algumas medidas de ajuste e agora a gente está começando a discutir um outro lado. A gente, ano passado, discutiu um pouco da expansão do gasto e agora a gente está começando a discutir também a questão do financiamento desse gasto. Então, algumas medidas foram anunciadas, novas medidas deverão ser anunciadas. Tem a questão também da reforma tributária, que é uma agenda também que deve ser, e que já começou a retomar as discussões no Congresso, que eu acredito que isso, sim, pode reverter um pouco desse cenário que a gente tem observado nas contas, né, do governo geral, setor público consolidado para esse ano. Então, basicamente, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem um cenário em que o governo precisaria fazer um esforço fiscal da ordem de 2,5% a 3% do PIB para que a trajetória, né, a relação dívida-PIB não continue em ascensão. A gente tem uma discussão muito relevante e que eu acredito que tenha sido abordado nos painéis, principalmente quando trata de subnacionais, que é a questão das compensações do ICMS. Tem algumas questões também relacionadas a riscos fiscais que são de extrema relevância e que podem adicionar um pouco de risco a essas projeções também que a gente tem observado no cenário fiscal brasileiro. Eu destaco aqui a questão também dos precatórios, né? Por quê? Porque a emenda constitucional que alterou a sistemática de pagamento dos precatórios, ela tem uma vigência até o ano de 2026. Então, a partir de 2027, não existe uma regra de transição ao retorno da sistemática anterior e nem uma definição de como que ficaria. Então, dependendo de como seja formulada essa nova regra fiscal que o governo vem apresentar, esse é um fator que deve ser levado em consideração. Vale dizer, né, que a IFE ela atualiza os seus cenários fiscais para um período de 10 anos, sempre nos meses de maio e novembro, e o Tesouro Nacional também passou a fazer as mesmas previsões, né, previsões de médio prazo para suas contas públicas. E nas projeções da IFE e nas projeções do Tesouro, a gente tem esse alerta, que é essa questão da piora do resultado fiscal nesse contexto de finalização dessa emenda que alterou a sistemática de pagamento dos precatórios. Bom, de acordo com o meu cronograma, eu falei por 6 minutos e meio. Eu não quero me alongar muito para ficar no tempo, até porque já é tarde aí em Lisboa, e eu acho que está todo mundo ansioso para descansar e sextar, né, como diz aqui no Brasil. E agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço.
Obrigado, doutora Vilma. Passo a palavra, então, imediatamente ao professor Fernando Rezende, que também se junta a nós de forma remota. Com a palavra, o professor. Eu queria dizer basicamente o seguinte: eu acho muito importante o tema desse evento, falar em governança fiscal, porque eu acho difícil falar em governança em qualquer área que não trate da questão do orçamento, seja ele orçamento público, orçamento privado, orçamento de uma estatal. Por quê? Porque o orçamento é, por definição, um instrumento de governar a ação, no caso do Estado. E aí nós não temos orçamento no Brasil há mais de 40 anos. O orçamento foi destruído na Constituição anteriores. A Constituição de 88 estabeleceu regras muito claras para organizar um bom processo orçamentário. Um planejamento de longo prazo, uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei do orçamento anual, nesta sequência. Só que isso nunca foi obedecido. Jogaram fora as regras do processo orçamentário de 88. Era muito importante que esse evento pudesse também reforçar a necessidade de reconstruir a qualidade do processo orçamentário. Não precisa fazer nenhuma reforma constitucional, basta editar as leis complementares que seriam editadas a partir das regras constitucionais de 88, e isso daria ao Brasil uma boa qualidade orçamentária. Um plano de longo prazo não é esse PPA que tem aí. Esse PPA foi copiado equivocadamente do PPA do governo militar. Não podia funcionar num bom regime democrático. A lei de diretrizes orçamentárias seria uma lei que se assemelharia ao princípio de consolidação fiscal que orientou as decisões dos países membros da União Europeia na crise fiscal de meados da década de 80 e 88. Substituir a palavra equilíbrio fiscal por consolidação fiscal. Quer dizer, consolidação fiscal dá uma ideia de uma consolidação num prazo de pelo menos 4 anos, que era o critério adotado naquele momento. Então, eu queria ressaltar a importância desse debate, dessa última sessão do evento, e tentar, já que o meu tempo se esgotou muito rapidamente, tentar ver se a gente poderia dar sequência a isso. Eu vejo uma boa oportunidade. Qual é a oportunidade que eu vejo? Nesse cenário de muitas incertezas com relação à crise fiscal do Brasil, nesse ano. É a recriação do Ministério do Planejamento, o qual abriga também o IPEA, que tem uma equipe muito competente, muito bem capacitada para discutir o tema da campanha do atual presidente. Como é que nós vamos obter a convergência entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, que é um tema muito importante de um Estado moderno e que no Brasil acabou não indo para lugar nenhum, porque a responsabilidade fiscal expulsou a responsabilidade social do orçamento. Então, eu não vou me estender mais nessa sessão, porque eu já ocupei muito tempo. Eu queria apenas chamar a importância de debater esse tema num próximo evento que vier a ser organizado aí pelo Fórum, inclusive aproveitando a boa recepção da ministra Simone Tebet ao tema orçamentário. Eu vi recentemente um comentário que ela fez num evento da Band News, falando da má qualidade do gasto público. Essa é realmente uma questão essencial para discutir o futuro do Brasil, e eu estou à disposição, numa outra oportunidade, para tratar desse tema, sem ter que sair, de repente, no meio da conversa na sala. É isso. Obrigado, professor Fernando. E aproveito para me somar, professor, a sua sugestão, para que nós não debatamos apenas a qualidade do processo orçamentário, mas também a qualidade do processo legislativo orçamentário, que tem ganhado importância, né, nos últimos anos, notadamente depois do impeachment da presidente Dilma, em que, enfim,
os órgãos de controle, a própria STN passou a exigir alterações nas leis orçamentárias, na própria LDO, para que, enfim, determinadas operações orçamentárias fossem feitas, e o processo legislativo orçamentário, aqui que também não digam que eu só vim aqui defender o parlamento, precisa se modernizar, precisa se atualizar, mas é um debate mais complexo, porque é um processo legislativo que depende, em termos até de conteúdo, muito mais do Poder Executivo do que do Poder Legislativo, dado que a simetria de informações no campo orçamentário é ainda maior do que em outros campos. Mas, de fato, me somo aqui, acho que é um tema que deve ser debatido em próximos eventos e incluído também, além da qualidade do processo legislativo, do processo orçamentário, a qualidade do processo legislativo orçamentário. Bom, obrigado. Eu comunico com pesar que, por conta do adiantado da hora, não teremos... Saboia, pois não, professor. Só uma questãozinha que eu queria aqui também, em 2 minutos, abordar e falar fortemente da questão de cooperação. Aqui nós tivemos uma longa e muitas discussões sobre programas, projetos, etc. E eu penso que utilizar melhor, acionar determinados organismos, e falo aqui particularmente do organismo chamado Conselho Federal de Contabilidade, academias de contabilidade, conselhos regionais de contabilidade. São 530 mil profissionais que estão presentes em todas as cidades brasileiras. Eu mesmo vivi uma experiência, contava ontem para você, Giovana, sobre a questão da merenda escolar, para vocês verem como o tema, se fôssemos apenas tratar de governo, pela burocracia do governo, não teríamos atingido o que conseguimos. Fizemos o quê? Um acordo de cooperação em 2003, criamos ali uma organização não governamental e descobrimos que cada cidade do Brasil tem um órgão chamado Conselho de Alimentação Escolar. Conselho de Alimentação Escolar. É muito bem feito esses programas, mas constatamos que os membros desse conselho, de cidades de até de 800 habitantes, não tinham a menor ideia do que era a função. Aí você me pergunta, como é que vocês atingiram mais de 5.500 municípios? Com uma parceria com os Conselhos Regionais de Contabilidade, que colocaram um contador em cada cidade brasileira, sem custar um centavo, para simplesmente mudou tudo a questão da merenda escolar. De 2003 a 2013, a gente tocou essa ONG, né? Mudamos tudo apenas com uma questão. Fiscalizava-se a transferência do orçamento da merenda de cada município para as escolas e para as merendeiras. Isso simplesmente mudou tudo. E um acordo que fizemos de cooperação com o Conselho de Nutricionistas. Não sei se vocês sabem, mas a Central Brasil funcionava como uma central de distribuição de alimentos. Então, o índiozinho lá na Amazônia comia a mesma comida do garoto lá do Rio Grande do Sul. Vocês imaginam o que acontecia. O que fizemos? Não custou um tostão. Uma parceria com o Conselho de Nutricionistas, que nos apoiou na questão de estabelecer um cardápio regional e um acordo, também uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, que tem conselhos regionais em todos os 27 estados da União. E, com isso, melhoramos bravamente a qualidade da merenda e, obviamente, os desvios que aconteciam nessa questão. Então, eu quero reforçar nesse seminário a relevância das cooperações. A cooperação com organismos privados, com organizações não governamentais, muitas vezes funciona mais do que um grande orçamento. E só aqui, lembrando, a partir de 1988, o Tribunal de Contas da União, por conta de uma palavrinha, uma vírgula, que acrescentou
Inclusive, o Tribunal de Contas estará fiscalizando, inclusive, quanto à essencialidade. A hora, Rodrigo, que a Constituição colocou essa palavrinha, mudou tudo. Eles passaram a analisar as coisas como elas verdadeiramente são e não como a gente gostaria que elas fossem, de acordo com Fernando Pessoa, o nosso poeta. Perfeito, professor. Agradeço mais uma vez. Peço desculpas à plateia, aos participantes, porque não teremos tempo para considerações finais, nem para perguntas, mas acho que tivemos aqui a oportunidade de pegar alguns elementos interessantes ou importantes para um novo regime fiscal, como o realismo, né, do regime fiscal apontado pelo professor Trevisan, com a necessidade que esse realismo se atente às realidades distintas, né? Muito interessante ouvir a doutora Giovana falar que os municípios precisam de um pouco mais de espaço para serviços essenciais e comparar com o que o Leonardo falou anteriormente, a respeito da União, que a União precisa de um pouco mais de espaço para investimento. Então, um novo regime fiscal que seja efetivo, que seja eficiente, certamente deverá levar em conta essas diferenças entre os entes federativos, né? Um regime baseado em dados, como colocou a doutora Vilma, né, como os dados providos pela instituição fiscal independente, e que leve, ao final, à qualidade do processo legislativo, do processo orçamentário, né, e do processo legislativo orçamentário, como colocou o professor Fernando. Agradeço mais uma vez a todos, a presença de todos e a paciência. Obrigado.